Bom, pessoal, a gente vai começar aqui o estudo do sistema respiratório, certo? Semana passada nós fizemos uma revisão do sistema digestório, que era o que a gente vinha vendo já há algum tempo. O sistema respiratório ele é um pouco menos complicado do que o sistema digestório, porque a quantidade de órgãos é menor, certo? E as funções também, apesar de muito importantes, também como é que eu posso dizer, são mais resumidas, certo? Então, o sistema respiratório, eu talvez vá trabalhar com ele durante 2 ou 3 semanas. Aí a gente vai passar para outro sistema que, se eu não me engano, parece que é o cardiovascular, porque está envolvido com as funções do sistema respiratório, como vocês vão ver depois. Mas, enfim, o sistema respiratório, pessoal, ele tem a função de quê? De permitir que nós façamos trocas gasosas com o ambiente. Ou seja, a gente absorve o gás oxigênio que existe no ambiente durante a respiração e a gente libera o gás carbônico que a gente produz dentro do nosso corpo durante a realização das atividades que as nossas células precisam para realizar todos os tipos de atividades que o nosso corpo precisa, né, para manter a gente vivo e ativo, funcionando o tempo inteiro. Então, o que acontece? A respiração ela tem essa função, a função de permitir a troca gasosa, ou seja, fazer com que o nosso corpo absorva o gás oxigênio. E depois vocês vão ver que sem o oxigênio, como todo mundo já sabe, né, a gente não vive. Por quê? O gás oxigênio, pessoal, ele funciona como matéria, fonte de energia para que o nosso corpo ele funcione o tempo inteiro, assim como os alimentos. Ou seja, a gente não só obtém a energia dos alimentos, como a gente também obtém energia por meio da respiração, certo? A gente tem essa ideia errada de pensar que a gente só obtém a energia por meio da digestão dos alimentos, mas não, a gente também obtém energia por meio da respiração. O oxigênio que a gente respira nada mais é que o quê? Combustível para que o nosso corpo continue funcionando e realizando todas as atividades necessárias à nossa sobrevivência. Eu vou continuar aqui com o slide, que novamente não é meu, certo? Aqui dessa vez é de um conjunto de alunos, foi produzido por um conjunto de alunos do ensino médio. O slide deles vai dizer o seguinte, que o sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do organismo dos animais com o meio ambiente, certo? As plantas também respiram, porém, a forma como elas respiram é diferente. Elas não têm um sistema respiratório com órgãos iguais aos nossos, elas têm órgãos diferentes, certo? Então, aqui a gente vai falar sobre o sistema respiratório, especificamente o sistema respiratório humano, mas o nosso sistema respiratório é similar ao de alguns animais, como o gato, o cão, o boi, certo? Aqui, dando continuidade, é constituído pelas fossas nasais. Aqui eu vou falar sobre os órgãos, né? Como eu falei, as fossas nasais. Fossas nasais, pessoal, nada mais é do que aquela região do nariz. Elas ficam naquela região do nariz. O que é que tem por detrás do nariz? É uma cavidade. E essa cavidade recebe o nome de fossa nasal ou de cavidade nasal, certo? Depois das fossas nasais, a gente vai descendo aqui pelo pescoço, ó. Tem a faringe. Lá no pescoço a gente vai ter a laringe. E descendo do pescoço para o peito, a traqueia. E já no peito, os brônquios. Lá nos pulmões, os bronquíolos. E dentro do tecido do pulmão, alvéolos. Já os alvéolos, certo? Os alvéolos, eles são o quê? Eles ficam no interior dos pulmões, certo? Daqui a pouco a gente vê nessa imagem aqui. Aí ele vai dizer aqui o seguinte, que através do sistema respiratório, o organismo realiza trocas gasosas, como todo mundo a gente já falou, e eliminando o gás carbônico e absorvendo o oxigênio. Qual é o gás que a gente absorve durante a respiração? Como vocês também já devem saber, é o oxigênio. E qual é que é liberado durante a expiração, ou seja, durante a liberação de ar dos pulmões? É o gás carbônico. E as plantas? Elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, não é isso? Foi isso que a gente aprendeu, que as plantas elas produzem o gás oxigênio para a gente respirar e que elas liberam que elas absorvem o gás carbônico para sobreviver, assim como a gente absorve o gás oxigênio, não é isso?
Depois a gente fala sobre isso, mas na verdade não, certo? As plantas, elas respiram oxigênio assim como a gente. Elas produzem oxigênio e respiram oxigênio. Ah, e o gás carbônico, para que ele serve para as plantas? As plantas, elas só vão precisar do gás carbônico, pessoal, durante a fotossíntese. A fotossíntese, que é realizada durante a noite, é o único momento em que uma planta ela vai precisar do gás carbônico, ou seja, a planta ela respira dois gases, ela respira o oxigênio e respira o gás carbônico. Só que o gás carbônico, ela só respira ele durante a noite. Então quer dizer que ela respira o oxigênio durante o dia? Não. O oxigênio ela respira o tempo inteiro, certo? Só que durante a noite, durante o momento que ela está fazendo a fotossíntese, ela vai respirar o quê? O gás carbônico, só durante o momento em que ela está fazendo a fotossíntese. Se ela não fizer a fotossíntese naquele dia, ela não respira gás carbônico naquele dia, certo? E a gente respira o oxigênio e libera, devolve ao meio ambiente o gás carbônico, certo? Voltando aqui, tem uma imagem do sistema digestório com os principais órgãos, porém sem os nomes, certo? Mas aqui na imagem a gente já vê as fossas nasais, que é essa região que fica no nariz. Esse slide tá na plataforma, para quem quiser depois ter acesso a ele. Tá aqui a cavidade nasal, certo? Essa região todinha por trás do nariz, tá aqui uma caveirinha, ó. E aqui por meio, essa parte alaranjada se chama cavidade nasal. Depois da cavidade nasal tem essa região aqui, ó, entre o nariz e o pescoço, chamada de faringe, certo? Essa região da faringe é essa abertura que existe entre o nariz e a boca, que permite, por exemplo, que quando você se engasgue, a comida que você estava mastigando na boca, ela sem querer passe para o seu nariz. E aí você de repente está ali com um caroço de arroz no nariz e não sabe como é que aquele caroço de arroz foi parar no nariz durante o engasgo, por exemplo. Mas por quê? Porque existe uma passagem, existe uma passagem entre a boca e o nariz. Essa passagem ela é chamada de faringe. A laringe, pessoal, ela fica aqui embaixo, ó. Ela fica já no pescoço. É a região onde fica essa partezinha branca, certo? Essa partezinha branca aqui a gente chama de epiglote, certo? Mas o conjunto, né, essa região toda, ela é chamada de laringe. Logo abaixo da laringe, pessoal, tem um tubo roxo, vocês estão vendo? Esse tubo roxo, pessoal, é a traqueia. Vocês conseguem passar a mão no pescoço de vocês agora? Passando a mão no pescoço de vocês, vocês sentem tipo um tubo que fica bem no centro, bem no meio do pescoço de vocês, que enquanto vocês falam, você sente ele vibrar, esse tubo, ó, esse tubo começa a vibrar. Por quê? Essa região, pessoal, desse tubo, ela se chama traqueia, certo? Onde esse tubo todo, ele se chama traqueia. Nessa parte onde a voz está sendo produzida, ainda é a laringe, certo? A laringe bem aqui, onde vocês estão sentindo a voz de vocês se produzir, pode falar, para sentir onde é que a voz de vocês está saindo. Ela é chamada de região onde as cordas vocais ficam localizadas, certo? Quem produz o som das nossas vozes são as cordas vocais. E esse tubo roxo que fica aqui embaixo, né, dessa partezinha branca da epiglote, ele é chamado de traqueia. Qual é a função da traqueia, pessoal? Ó, vamos olhar bem o desenho. Eu tenho aqui o nariz. O que entra pelo nariz? Eu inspiro, né? Ó, coloco o ar para dentro dos meus pulmões. Esse ar vai descer por esse tubo, ó, passar pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe, vai descer pela traqueia, ó, chegou bem aqui a traqueia, e depois vai descer por esses ramos, certo? Por esses galhos que ficam ali colados na traqueia. Você percebe que a traqueia é uma só. Chega na metade do caminho, ela se divide em dois tubos. Depois, esses dois tubos começam a criar raízes, certo? Ó, raízes. O que acontece? O ar entra pelo nariz, passa pela faringe, desce entra pelo nariz, invade ali a cavidade nasal, desce pela faringe, desce pela laringe
pela traqueia, e lá embaixo, nos brônquios, certo? Que são essas raízes que eu tô mostrando a vocês, nos brônquios, ele vai chegar a quem? Aos pulmões, certo? Então é assim que o ar entra nos nossos pulmões. Ele passa por essa rede de tubos para chegar nos nossos pulmões. Aí o que acontece? Quando você inspira, ou seja, enche os seus pulmões de ar, você está enchendo os pulmões de ar, ou seja, o ar está passando por todos esses tubos e você está enchendo ele de ar. Quando você esvazia ele de ar, ou seja, quando você devolve o gás carbônico para o meio ambiente, o seu pulmão está fazendo o quê? Ele faz o quê? Ele esvazia, ou seja, o ar ele volta por essa rede de tubos. Em vez de ele chegar pela cavidade nasal, descer pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, ele faz o caminho inverso. Ele sai do pulmão, vai pelos bronquíolos, chega nos brônquios, passa pela traqueia e sai pelo nariz. O caminho é só esse, não tem outro caminho, certo? Fossas nasais, pessoal, essa região aqui que fica aqui no nosso nariz. Hoje eu vou falar só até a faringe, certo? Para outras aulas, para o vídeo não ficar tão comprido quanto da outra vez, que o outro vídeo tinha 32 minutos, para esse vídeo não ficar tão comprido quanto o outro, eu vou dividir esse vídeo em partes. Até hoje a gente vai ver só faringe, certo? Até a faringe. Aí nos próximos a gente fala do restante. Ó. O que são as fossas nasais? São cavidades situadas no interior do nariz, que tem como função o quê? Filtrar o ar através de pelos e cílios. Ou seja, todo mundo tem pelo no nariz. Qual é a função desses pelos que a gente encontra dentro do nariz, pessoal? É de filtrar. Eles servem de filtro para quê? Para segurar poeira, a sujeira, fungos, ácaros, tudo aquilo que não deveria entrar no nosso sistema respiratório, né, aqui dentro do nosso pulmão, porque vai prejudicar, porque vai inflamar, enfim, na traqueia. Tudo isso, quem deve segurar são esses pelos. Por isso que a gente nunca deve raspar tudo. Por quê? Porque são uma proteção que o nosso corpo tem. No máximo, se tiver um pouco comprido, aparar. Mas retirar tudo, limpar, deixar sem nada, não. Por quê? Porque isso vai deixar o teu organismo aberto, certo? Para receber poeira, certo? E ninguém quer que poeira entre facilmente no nosso nariz. Por isso que às vezes quando se forma aquela sujeirinha no nosso nariz. Aquela sujeirinha, pessoal, aquela catareca, né? Enfim, se chama de todo jeito. Aquilo ali, aquela sujeirinha, ela nada mais é do que a sujeira que aqueles pelos impediram de entrar nos nossos pulmões. Que coisa bacana, não é? Aí pronto, ó. Continuando aqui, ela também vai aquecer o ar através dos capilares sanguíneos. Não só aquecer, mas também umidificar através das glândulas mucosas, ou seja, as fossas nasais, pessoal, o nosso nariz, ele não só tem a função de filtrar o ar que passa, retirando as impurezas dele, fazendo com que o ar chegue mais limpo até os nossos pulmões, mas ele também tem a função de umedecer, ou seja, tirar um pouco do seco, né, que o ar é seco, molhar um pouquinho o ar e também aquecer esse ar. Por quê? Porque se esse ar ele entra do jeito que ele está fora, dentro do nosso corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai ressecar tudo. É quando a gente, por exemplo, quando você às vezes está com o nariz entupido e você começa a respirar pela boca, a garganta, essa região ela não começa a ficar seca? Começa a ficar seca, às vezes arde. Por quê? Porque o ar entrou sem ser filtrado, o ar entrou sem ser umidificado, o ar ele entrou sem ser aquecido. Porque quem faz isso são as fossas nasais, pessoal. As fossas nasais, só esses pelinhos aqui que existem no nosso nariz, essa cavidade que existe depois, né, desse nariz aqui no interior da nossa cabeça, elas fazem o quê? Fazem com que o ar ele não prejudique o funcionamento da traqueia, da laringe, da faringe e nem dos nossos pulmões, fazendo o quê? Ó, filtrando o ar, tirando as impurezas dele,
aquecendo ele para que esses órgãos eles não ressequem e umidificando eles para quê? Para que ele também não provoque o ressecamento daqui dos nossos tubos respiratórios, certo? Continuando aqui. Pronto, ó, tá aqui a imagem da cavidade nasal. A gente vê só aqui os dois pontinhos, né? A gente olha pro nariz aqui e vê desses dois buraquinhos aqui, ó, mas o tamanho da cavidade nasal, pessoal. Certo? Essa região aqui de cima aqui é o olho. E aqui pronto, ó. Aqui é onde se sente o olfato das coisas, ó. O cheiro, ó, vem do bulbo olfativo. Olfativo por quê? Porque é por meio do olfato que nós sentimos o cheiro das coisas, certo? Ó. O nervo do olfato. Aqui já dentro da boca, ó, a úvula, a língua, o nariz, a faringe. E aqui tem uma imagem, ó, dos pelinhos do nariz, certo? Ó, uma imagem aproximada de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico vê as coisas nos menores detalhes. E agora a faringe, que ela fica aqui atrás da boca, por baixo das fossas nasais. Essa região aqui são as fossas nasais. Aqui a faringe, ó, aqui já tem a úvula, que é aquele pontinho que fica pendurado no final da nossa boca. Não tem um pontinho que fica pendurado? Pronto, isso aqui é a úvula, ou seja, aqui já tá misturando tudo, ó, nariz com boca. Por quê? Porque a gente tá falando de faringe, que é essa região, certo? É uma região, não é um órgão específico, é uma região que existe entre a cavidade nasal e a boca, que faz a ligação dos dois. É o que ela faz, ó, basicamente isso, ó. Ela faz a comunicação entre as fossas nasais e a laringe. Então, se você procurar um órgão chamado faringe, você não vai encontrar, assim, um órgão tipo coração, pulmão, rim. Não, por quê? Porque a faringe, pessoal, a gente tem às vezes dificuldade de imaginar o que é a faringe, é porque a faringe é mais uma região que existe dentro da nossa cabeça aqui, ó, que faz a ligação entre o nariz e a boca, certo? É uma região, não é bem um órgão, é uma região. Aí ela também é comum ao sistema digestório, porque, como eu já falei, ela faz ligação entre nariz e boca. Tá aqui a faringe, ó, que é uma imagem não muito clara, mas tá aqui a faringe, ó, fica entre nariz e boca, é uma região. E aí depois a gente fala de laringe, depois a gente fala de traqueia. Tá aqui a imagem das cordas vocais, é o que vocês já viram durante as aulas do sistema digestório. Mas eu espero que todo mundo tenha entendido. Agora a gente já tem 17 minutos de vídeo, muitos minutos de vídeo, né? Até a próxima semana. Próxima semana a gente continua com o restante. Qualquer dúvida, posta um comentário na plataforma, no mural da plataforma. Até a próxima!